Querido, abra comigo a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, no capítulo 22. Nós vamos meditar um pouquinho nesse texto. Nós oramos ao Senhor acerca disso na terça-feira, no meio da adoração, no meio do louvor. Nós clamamos ao Senhor por isso e, segundo a graça e a misericórdia de Deus, dependendo do Espírito do Senhor, nós vamos ministrar essa palavra para a tua vida. Mateus capítulo 22, a partir do versículo 15, nós vamos meditar em alguns versículos para que Deus possa continuar nos abençoando com a sua palavra. Quem achou diz amém, quem não achou diz misericórdia. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, Mateus capítulo 22, a partir do verso 15, diz assim: Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro, e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tribuno. Trouxeram-lhe um denário, e ele lhes perguntou: De quem é esta esfinge e inscrição? Responderam: De César. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram, e deixando-o, foram-se. Naquele dia aproximaram-se dele alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, e lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse: se alguém morrer não tendo filho, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu-lhes Jesus: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam-se, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus os declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. E ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Uma das coisas surpreendentes que você nota nesse texto é que as indagações, as perguntas, os questionamentos que foram trazidos até o homem Jesus eram de um grau de inteligência extremo, meu irmão. Se você analisar muito bem, você vai notar que eram perguntas complicadíssimas, difíceis de interpretar e de ter um posicionamento definido em relação àquilo que era trazido com uma estratégia maligna por detrás. Havia todo um pretexto maligno de levar Jesus a ser apanhado de alguma forma, contradizendo as leis que eram estabelecidas pela nação que estabeleceu o domínio sobre a nação judaica, Roma. Porque quando eles perguntaram para Jesus: Jesus, é lícito, é legal entregar tributo a César? Jesus entendeu e compreendeu que por detrás dessa pergunta havia a intenção de instigar e produzir nele um ódio que o judeu tinha pelos romanos, e se eles conseguissem fazer isso, levariam o homem Jesus a dar uma resposta totalmente carnal, movida por sentimentos de revolta, de ira, contra a nação romana, que dominou de uma forma até escravizadora a nação judaica. Mas o que eu quero que você compreenda é que o homem Jesus, diga para quem está do teu lado: Jesus
era homem. Na palavra do Senhor, no livro de Filipenses, no capítulo 2, o apóstolo Paulo fala que quando Jesus veio a essa terra, ele deixou toda a sua magnitude, todo o seu esplendor, toda a sua glória no céu e assumiu aqui na terra a forma de homem. O texto de Filipenses capítulo 2, depois você lê, fala que ele foi achado na figura humana. Mas o que eu quero que você compreenda era que Jesus era um homem cheio do Espírito Santo. E um homem que valorizava a vontade de Deus, o relacionamento com Deus, a comunhão com Deus. Ele era um homem que investia na busca por um relacionamento profundo com Deus. E por causa dessas atitudes, Deus liberava sobre a vida do homem Jesus uma sabedoria espiritual, uma inteligência além do comum, uma capacidade de percepção, de discernimento, de avaliação, de julgamento, para assumir um posicionamento que agradava inteiramente a Deus. O que eu quero que você compreenda é que o desejo de Deus é que eu e você tenhamos sede e fome por adquirirmos também essa sabedoria, essa inteligência, essa capacidade espiritual, esse discernimento que leva você a compreender com a mente do Espírito aquilo que está acontecendo à sua volta, aquilo que está acontecendo diante de você, aquilo que muitas vezes é trazido até você como uma proposta, como convite, como insinuação. Jesus percebeu, Jesus notou o que havia por detrás de toda aquela trama, por causa do relacionamento que ele tinha com Deus. E por causa disso, Deus liberava sobre ele uma sabedoria, uma capacidade, um discernimento que Deus espera que eu e você também tenhamos. Porque, afinal de contas, nós somos denominados cristãos. A palavra cristão significa semelhante a Cristo, alguém que é imitador de Cristo. E se Jesus tinha fome e sede por adquirir essa sabedoria espiritual e principalmente compreendia a necessidade de absorvê-la, quanto mais eu e você, que somos discípulos dele. Meu irmão, o que eu quero que você compreenda é que nós estamos vivendo os últimos dias da igreja do Senhor Jesus aqui na terra. Diga para quem está do teu lado, o arrebatamento está bem aí, irmão, ó. Jesus está voltando. E o que eu quero que você compreenda é que ao nosso redor, ao nosso derredor, existe toda uma trama que visa acima de tudo, fazer com que eu e você tenhamos reações e comportamentos que não tem nada a ver com aquilo que é a vontade de Deus. A intenção da liderança religiosa judaica daquele tempo era fazer com que Jesus se desvinculasse daquilo que era o propósito de Deus e assumisse um posicionamento mais cômodo, mais interessante, mais vistoso, um posicionamento que viesse verdadeiramente a levá-lo a ser privado daquilo que Deus liberava sobre ele, como sabedoria e inteligência, para que ele soubesse como se posicionar. O que eu quero que você compreenda é que o diabo, ele trabalha exatamente dessa maneira. Ele age de uma forma e de uma maneira a tentar nos levarmos a desconsiderarmos aquilo que é verdadeiramente direcionamento de Deus, revelação de Deus, instrução de Deus, conselho de Deus, orientação de Deus, e nos apeguemos àquilo que é natural, comum, àquilo que é verdadeiramente mais cômodo, mais prazeroso. E se eu e você não formos dotados dessa sabedoria espiritual, dessa inteligência espiritual que Deus concede, irmão, a tendência é que eu e você iremos nos posicionarmos, iremos assumir posições
que com certeza vão desagradar a Deus. Com certeza vão desagradar a Deus. Você já imaginou? Quando eu leio esse texto, eu tento me imaginar no lugar de Jesus, sem a sabedoria de Deus, sem a inteligência espiritual de Deus. Porque se você prestar atenção, a primeira pergunta dizia respeito aos tributos que eram creditados a Roma. Mas há a outra pergunta, irmão, aquela que veio dos saduceus, essa aí é fora de série. Essa foi elaborada de uma forma assim que, se você não tivesse a sabedoria de Deus no lugar de Jesus, você cairia. Olha a pergunta. Segundo a lei de Moisés, quando um homem casava-se com uma mulher, e durante o casamento eles não tivessem filhos, quando o marido morresse, o irmão poderia assumir o relacionamento com a mulher, para que naquele outro relacionamento a família tivesse filhos, para perpetuar a descendência. Vai vendo. A pergunta era o seguinte: havia um irmão que casou-se com uma mulher, e ele morreu sem deixar filhos. E aí, segundo a lei, o outro irmão casou com ela e também morreu sem deixar filhos. E assim foi até o 7º irmão. Morreram todos os irmãos da família. E depois morreu a mulher. Aí a pergunta vem: na ressurreição dos mortos, de quem que vai ser a mulher? Porque os 7 foram casados com ela. Diga assim para quem está do teu lado: dorme com esse barulho, irmão, dorme. Nós lendo o texto, a gente é capaz de responder porque vê o exemplo que Jesus deu. Mas e se não tivesse o texto? Como é que você responderia? Sem a sabedoria de Deus, sem a inteligência espiritual de Deus. E será que eu e você seríamos capazes de perceber o que havia por detrás de toda aquela trama? Quando muitas vezes propostas nos são trazidas, como é que nós avaliamos? Qual é a decisão que nós tomamos? Que posicionamento que nós assumimos diante daquilo que nos é trazido? Meu irmão, o que eu quero que você compreenda é exatamente isso. E Deus está trazendo para nós, para a nossa vida, como povo dele, um novo tempo. Um tempo onde a presença manifesta. Você já ouviu falar nessa presença manifesta? Quem já ouviu falar? Presença manifesta. Quem lida com adoração, com intercessão, que geralmente quem vai à frente de ministérios, já ouviu falar. Essa presença manifesta, não é essa presença, não é a onipresença de Deus. Deus está em todos os lugares. Ele está em todos os lugares. O universo inteiro é preenchido pela presença dele. Mas a presença manifesta, o nome já diz, presença se manifestando. Deus se manifestando, Deus agindo, Deus operando, Deus atuando. Eu sonho com essa presença, eu persigo essa presença, eu choro por essa presença, desde quando eu me converti. Presença de Deus se movendo, meu irmão. Pastor, o que acontece no meio da presença manifesta de Deus? Não dá para expressar, irmão. O mínimo que acontece, o mínimo, é o impossível. O mínimo que acontece, o morto ressuscita. O mínimo é Deus se manifestando, é Ele tomando conta. Pois é, Deus quer trazer isso para o nosso meio, irmão. Deus quer trazer. E por isso que Ele vai trazer um novo tempo. Mas o que eu quero que você entenda é isso. Nós precisamos preparar tudo para que Ele chegue com essa presença manifesta. E para prepararmos tudo para a chegada dEle, nós precisamos de sabedoria e inteligência espiritual.
uma capacidade de percepção aguçada, uma sensibilidade no espírito, que leva você a compreender o que Deus quer fazer, que leva você a entender que o melhor é verdadeiramente fazer aquilo que Deus nos orienta e nos instrui a fazer. Uma capacidade de percepção que leva você a compreender quando o inimigo tenta se aproximar com astúcia. Na palavra do Senhor, no livro de 1 Pedro, no capítulo 5, a Bíblia fala que Satanás, o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor como um leão, buscando a quem possa tragar. O inimigo, se você tem a sabedoria e a inteligência espiritual, você nota, você percebe, você vê o que muitas vezes as pessoas não veem. E você sente aquilo que muitas vezes as pessoas não sentem. É uma percepção. E se você analisar, os doutores da lei, os escribas, os fariseus, os saduceus, eles se aproximaram de Jesus com uma espécie de bajulação, né? Chegaram para Jesus: Jesus, nós sabemos que o Senhor é de Deus. O Senhor é o cara, Jesus. Sabe, o Senhor não faz acepção de pessoas. O Senhor é um camarada que tem as palavras da vida. O Senhor é um cara que, olha, Jesus, o Senhor é o Senhor. O Senhor é 10. O Senhor é o top 5. Mas Jesus percebeu, irmão. Ele notou, por causa dessa inteligência espiritual, dessa capacidade de discernir. É exatamente isso que Deus quer nos dar. É exatamente isso que Deus quer trazer para a nossa vida e para o nosso viver. Não apenas para nós prepararmos tudo para esse novo tempo que Ele quer trazer, mas também para nós nos tornarmos ministradores dessa sabedoria sobre a vida de toda essa cidade. Conselheiros de Deus, instrutores, pessoas que sempre têm uma palavra de Deus, um direcionamento, uma orientação. Eu já falei para vocês inúmeras vezes da maneira como Deus me usou uma vez para liberar uma palavra sobre um rapaz que estava totalmente com a vida destruída. Um camarada que dormia na beira da calçada, quando não caía dentro do bueiro, embriagado, cheio de droga. E um dia Deus me deu um direcionamento maluco, algo assim totalmente inusitado. E eu fui até ele e falei assim para ele: escuta, eu queria fazer uma proposta para você. Vamos fazer um teste? Entrega a tua vida para Jesus e começa a ir na igreja. Se Deus não mudar a tua vida, você não vai perder nada mesmo, a sua vida já está praticamente destruída. Loucura. O que eu falei, mas Deus falou: pode falar. E ele aceitou, irmão. Para resumir a história, hoje é um homem de Deus, pastor de uma grande igreja, pai de uma família linda, porque acreditou no direcionamento que Deus estava dando para a vida dele. E uma direção como essa só pode vir de Deus, porque você corre o risco de levar a pessoa a pensar assim: bom, se a minha vida não vale nada, então eu vou acabar com ela mesmo. A palavra foi forte, mas foi direcionada pela sabedoria de Deus, não foi nada da minha parte. É isso, irmão. É essa capacidade de muitas vezes levar e impulsionar pessoas a assumir aquilo que no primeiro momento pode parecer maluco. E o que eu quero que você compreenda é exatamente isso. Que o posicionamento de Jesus deixa claro que o que havia nele era pura sabedoria de Deus. Não era nada do homem, porque a sabedoria do homem, no livro de Tiago, no capítulo 3,
A Bíblia fala que a sabedoria dessa terra, desse mundo, dos homens, ela é uma sabedoria terrena, mundana e demoníaca. Por quê? Porque tudo que há no mundo que não tem nada a ver com a revelação de Deus é usado por Satanás como forma de levar o ser humano a se afastar cada vez mais de Deus. A sabedoria humana, 1 Coríntios capítulo 2, a Bíblia fala que a sabedoria do mundo para Deus é loucura. E a de Deus para o mundo é mais loucura ainda. O que eu quero que você entenda é que o nosso posicionamento como cristãos não pode ter nada a ver com aquilo que contraria a vontade de Deus, porque aí se torna sabedoria humana, terrena. E a sabedoria humana não é capaz de lidar com aquilo que é trazido do mundo espiritual sobre a nossa vida. Por isso que Deus está nos preparando, e na terça-feira nós oramos exatamente por isso, e foi um tempo assim que Deus trouxe revelações, direcionamentos. Deus ministrou uma palavra sobre aquela senhorinha ali, ó. Deus ministrou uma palavra sobre ela, algo que Deus havia falado nós vamos fazer 5 anos, há uns 2 anos atrás, é isso, né, irmã Mata? Mais ou menos, há uns 2 anos atrás, Deus falou. E aí Deus começou a cumprir. E na terça-feira Deus falou, você entende agora o que eu falei? E como eu falei? Ela entendeu. Ela entendeu. Nós precisamos dessa sabedoria, meu irmão. Essa sabedoria que tem tudo a ver com aquilo que é a vontade de Deus. Uma sabedoria que valoriza aquilo que Deus valoriza. Que prioriza aquilo que Deus prioriza. Jesus, a maneira como ele se reportou àqueles indivíduos que vieram tentá-lo, fez com que eles se calassem. Fez com que o inimigo emudecesse. Por causa da sabedoria que vem do alto. A sabedoria que vem do trono do Senhor. Mas escuta o que eu vou te falar. Jesus era um camarada que tinha particularidades que ficaram registradas na Bíblia para ser um exemplo a ser seguido por mim e por você. No Evangelho de João, no capítulo 13, no verso 15, Jesus diz assim: eu vos dei o exemplo para que façais como eu vos fiz. O maior exemplo da minha vida, meu irmão, é Jesus. A maior referência para a tua vida é o Senhor Jesus. É Ele. E Jesus era um camarada que ele absorvia essa sabedoria de Deus, porque ele tem 3 características nele que me chamam a atenção. Existem outras, mas essas 3 são peculiares. Primeiro, Jesus era um camarada que buscava sabedoria em Deus. Ele buscava, a Bíblia fala no livro de Marcos, no capítulo 1, a Bíblia fala que Jesus, volta e meia, ele se dirigia e se separava dos seus discípulos e ia para lugares desertos aonde ele orava. A sabedoria de Deus é algo que precisa ser desejado e tem que ser buscado, irmão. Se você não buscar, não há como Deus liberar sobre a tua vida. Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias capítulo 29. Tem que buscar. Tem que desejar. Mas para desejar, você precisa primeiro reconhecer: Deus, eu preciso da sabedoria e da inteligência espiritual que só o Senhor pode dar. E para reconhecer, você tem que abrir mão de conceitos, ideias e raciocínios humanos. Na palavra do Senhor, no livro de Provérbios, no capítulo 3, o autor vai dizer assim: não seja sábio aos teus próprios olhos.
Escuta o que eu vou te falar. Eu não sei nada se o Senhor não me revelar. Eu não sei cantar se Deus não me ensinar. Eu não sei pregar se Deus não me ensinar. Eu não sei orar pelas pessoas se Deus não me ensinar. Ou seja, eu sou inteiramente dependente da sabedoria dele. Se eu vou ministrar conselho, eu não posso depender dos meus conceitos humanos, do meu raciocínio humano. Mas, infelizmente, nos dias atuais, aquilo que Paulo fala em 2 Timóteo, capítulo 3, é o que mais tem acontecido. E faz assim com a mãozinha, que nem o gatinho da internet. Faz assim com a mãozinha, ó. Por quê, pastor? Olha o que eu vou falar. Isso é o que mais tem acontecido no meio da igreja. No meio da igreja, onde a sabedoria de Deus, no meio, deveria borbulhar, saltar aos olhos, mas é ao contrário. E Paulo alerta Timóteo. Paulo fala assim, ó, nos últimos dias. Aí você vai falar assim, pastor, Paulo está dando conselho para Timóteo em relação ao mundo lá fora. Não. Timóteo era um jovem pastor que estava prestes a assumir uma igreja. Ele estava dando conselho para Timóteo lidar com o povo dentro da igreja. E ele está falando, nos últimos dias, os homens vão se tornar egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes. E ele fala, e por causa disso, vão vir tempos difíceis. Para que eu entenda, para que eu possa compreender segundo a mente de Deus, eu preciso me esvaziar dos meus conceitos humanos, do meu raciocínio humano. Porque aquilo que eu penso não tem nada a ver com o que Deus pensa. Isaías capítulo 55. Porque os meus pensamentos não são. Jeremias capítulo 29, 11. Deus diz assim, eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vós. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro. É Deus, é Ele é quem sabe. Ele é quem sabe. E Jesus deixou isso bem claro. Quando ele orava, ele buscava a Deus, ele se envolvia com Deus. Segunda coisa, eu e você precisamos crer que a sabedoria de Deus é melhor do que qualquer outro tipo de conceito humano. Eu preciso se eu não acreditar, meu irmão, eu não vou aceitar. Se eu não acreditar, não. Eu vou continuar conhecendo até a sabedoria de Deus. Mas se eu não crer que ela é o melhor para a minha vida, eu não abro mão dos meus conceitos e das minhas ideias. Quer ver um exemplo disso? Saulo, antes de ter um encontro com Jesus na estrada de Damasco, Saulo era um camarada que, aos olhos dele e segundo o entendimento dele, quando ele perseguia os cristãos, encerrava eles nas prisões, levava eles muitas vezes à morte, ele achava que o que ele estava fazendo estava agradando a Deus, porque ele lidava com tudo segundo a sabedoria humana. Quando ele teve um encontro com Jesus, ele passou a compreender, mas segundo a mente do Espírito. É exatamente isso que eu e você precisamos compreender. Nós temos que ter a mente de Cristo, mas eu preciso acreditar, a sabedoria de Deus é melhor do que qualquer tipo de conceito, ideia, filosofia, raciocínio. Terceira coisa, eu preciso obedecer o direcionamento que Deus vai me dar, mesmo quando aquilo que Ele me direciona não é o que eu gostaria no primeiro momento. Eu preciso obedecer, e obedecer perseverantemente. Eu preciso buscar, tem que buscar, irmão. Se você não buscar, Deus não... Pastor, Deus é tão bom, tão amoroso, que se eu não buscar, pastor, no final das contas, por amor,
Deus vai me dar. Diga para quem está do teu lado: acorda, irmão. Desperta. Deus é amor, Deus é bondade, mas Deus também é justo. 2 Crônicas capítulo 5, versículo 2. Ouvi-me, ó Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes, Ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, Ele vos deixará. Deus, eu preciso de sabedoria. Eu preciso da tua inteligência, Senhor, para lidar com situações da minha vida. Eu preciso disso. Eu preciso acreditar. Deus, os teus conselhos são melhores. A tua orientação é melhor. O Senhor sabe melhor do que eu. E eu preciso colocar em prática. Olha, o que Deus mandou fazer não é aquilo que eu imaginava, mas por amor, por reverência, por temor, eu vou fazer como Ele está direcionando a minha vida para fazer. E quando você absorve isso, meu irmão, Deus te dá uma capacidade de percepção além do normal, além do comum. Uma sensibilidade aguçada, que faça com que você se posicione como um verdadeiro atalaia. Você fica ligado, atento, apercebido. Deus pode mover você como Ele quer. Ele pode chamar você a hora que Ele quer. Ele pode usar você da maneira como Ele quer. Não da forma que você imagina, mas da maneira que Ele quer. E quando Ele faz isso, é aí que Ele leva você além. Além. Porque Ele está se movendo em você e através de você. Jesus entendeu isso, meu irmão. E eu quero que você compreenda isso. Eu quero que você compreenda isso. E anseie por essa capacitação que Deus está derramando. Diga para quem está do teu lado: Deus está derramando, irmão. Essa porção de sabedoria, de inteligência, de capacitação para você discernir, para você se posicionar, mas principalmente para você orientar, para você conduzir, para você instruir. Eu me lembro uma vez, para a glória de Deus, eu me lembro uma vez que eu estava ministrando louvor numa igreja, e aí uma mulher entrou. Quando ela entrou, Deus me levou a voltar os olhos para ela, e o Espírito Santo falou no meu coração: depois desse culto, ela vai se matar. Ela entrou aqui como se estivesse entrando na última porta, como sendo a última fagulha de esperança da vida dela. E eu fiquei ministrando louvor e de olho nela. Eu falei: Deus, na hora que o Senhor mandar, eu vou. Na hora que o Senhor mandar, eu vou. E Deus falou: vai. Eu fui. Eu cheguei nela, eu lembro que ela até assustou. Ela estava com o olho fechado, eu grudei, com toda a licença, com todo o respeito. Eu grudei nela aqui assim do lado, e dei um chacoalhão nela e falei assim: Deus manda dizer para você que você não tem o direito, nem a autoridade de tirar aquilo que Ele te entregou. Ela se quebrantou, se derramou em pranto. Para resumir a história, Deus mudou completamente o coração, a alma dela, sarou, curou, restaurou, e hoje é uma grande mulher de Deus. Não vou dar nome por uma questão de respeito, aí eu teria que ter autorização dela, mas se você quiser, eu te levo e apresento para ela. E aí você pergunta para ela: foi assim como ele falou ou não foi? Discernimento. Você já imaginou se Deus não me desse discernimento de perceber o que estava oculto aos olhos de todo mundo? Eu não estou dizendo que eu sou melhor do que ninguém. Não estou dizendo isso. Eu já vou arrebentar o diabo aí. Não estou dizendo que eu sou melhor do que ninguém. Porque passa isso na cabeça. Está querendo dizer então que ele... Não, não sou não. Mas eu faço propaganda daquilo que é de Deus, daquilo que é do céu. E é por isso que eu e você precisamos absorver esse discernimento espiritual. Porque nós vamos estar diante de situações que nós vamos precisar dessa ferramenta, dessa percepção, dessa capacidade de ministrar conselhos que vão mudar vidas de pessoas. Mas o que eu quero que você compreenda é isso, o que Deus falou aqui na terça-feira.
Deus falou aqui na terça-feira que primeiro, antes de ministrar lá fora, Ele precisa ministrar dentro do templo, que somos nós. Então, meu irmão, deseje, fala: Deus, eu quero ter essa sabedoria, essa inteligência espiritual, essa capacidade de perceber, de notar, de avaliar tudo pelo Espírito do Senhor, sob a luz da revelação da Tua palavra, e ser levado a me posicionar de uma maneira que não apenas traz bênção para a minha vida, mas também abençoa outras vidas por todos os lugares onde o Senhor me levar. Sabedoria, inteligência, uma capacitação que vem vindo de Deus. Fica de pé e diga para quem está do teu lado: vem vindo de Deus, irmão. Está chegando, irmão. Está chegando. Pastor, mas esse tipo de sabedoria, de inteligência, ela não é dada apenas para os ministros, para os pastores? Quem falou isso, irmão? Quem disse isso? Você sabia que eu já fui ministrado por crianças? Eu já fui ministrado por crianças. Deus usou crianças para ministrar conselhos de sabedoria para a minha vida. Deus não faz acepção de pessoas. Ele usa quem Ele quer, como Ele quer. Mas Ele usa, meu irmão, corações que se rendem inteiramente a Ele. Corações que desejam absorver aquilo que Ele vai trazer. E escuta o que eu vou te falar, presta atenção. Escuta o que eu vou te falar. As coisas vão mudar, irmão. Está chegando um tempo de mudança para o nosso meio. E se você não tiver sabedoria e inteligência de Deus, você não vai compreender. Você vai achar assim: o bispo está maluco, o bispo está louco. Não. Chegou o tempo, irmão. Aquilo que nós oramos durante muito tempo está chegando. Deus está trazendo. Está chegando. Está chegando. E se você não estiver em sintonia com Deus, você não vai entender. Sabe, eu tenho chorado nas madrugadas. Eu falo: Deus, o meu clamor é que a tua igreja entenda. A minha oração é que o teu povo compreenda que chegou o tempo de um relacionamento mais íntimo, mais estreito, mais profundo com Deus. Chegou o tempo, irmão. Chegou o tempo. Deus está nos levando ao encontro de famílias. Aquilo que eu sempre pedi para Deus, Deus está fazendo. Essa semana, eu não parei um dia nessa semana. Deus levando a gente ao encontro de pessoas que precisavam de um milagre. Deus quer mover a igreja. Deus quer mover o povo. E se você não absorver essa sabedoria, se você não buscar, você não vai compreender, irmão. Você não vai compreender. Porque as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. E Deus vai nos dar essa sabedoria, essa capacidade de percepção. E como Ele vai nos usar, querido. Como Ele vai usar a tua vida. Como Ele vai usar você. Alamayandoria sebayo. Berekamaye. Orebaye oravera. Yevoyanam. Leva-me pelo caminho da obediência, ó Pai. Quero
Quero ser teu servo em todo tempo, em todo tempo em que viver. Leva-me, leva-me, leva-me pelo caminho da obediência, ó Pai. Quero ser teu servo em todo tempo, todo tempo em que viver. Eu amo a mensagem da cruz e nela espero todos os dias. Ser pra mim minha paz, meu refúgio e abrigo, eis-me aqui. Submisso à sua palavra, meu coração está, ó Senhor. Quero ser um prazer para ti todos os dias. Olha aqui para mim um instante, ó. Sabe por que os doutores da lei, os escribas, os sacerdotes, eles não foram capazes de perceber a chegada de Jesus? Sabe por quê? Se cumpriu na vida deles aquilo que está no livro de Oséias, no capítulo 4, no versículo 6. Deus diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe faltou o conhecimento. Aí ele vai dirigir a palavra ao sacerdote. Ele fala assim: porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, eu também te rejeitarei. Eles não quiseram. Depois você lê na tua casa, com o tempo, Mateus capítulo 15. Você vai ver como que Jesus exorta os doutores, os escribas da lei, porque eles abandonaram os mandamentos de Deus e criaram uma doutrina alternativa. Eles não quiseram, por isso que faltou sabedoria. Quando Jesus se manifestou, eles não sabiam quem estava se manifestando. Eles acharam que era um filho de um carpinteiro qualquer, mas era o Cordeiro de Deus. O que eu quero que você entenda é isso, irmão e irmã, que se eu e você não buscarmos, absorvermos a sabedoria de Deus, escuta o que eu estou te falando, vai chegar um tempo em que nós não vamos conseguir perceber o que é de Deus e o que não é. Feche os teus olhos, levante as suas mãos para o alto. Pai, no nome do Senhor Jesus, como tua igreja nesse lugar, como parte do corpo de Cristo, Pai, nós declaramos que temos fome, que temos sede da tua sabedoria, da inteligência espiritual que vem do Senhor. Somos incapazes de discernirmos bem, se o Senhor não trouxer sobre nós a tua sabedoria, a inteligência que vem do Senhor. Nos instiga, Pai, produz em nós uma fome, uma sede, um desejo constante de absorvermos o teu conhecimento, a tua revelação, de nos envolvermos com aquilo que é verdadeiramente sabedoria do alto, Pai. E nós estamos dispostos a abrir mão do que for preciso, nos esvaziarmos de nós mesmos, para nos enchermos da tua revelação, da tua sabedoria, da tua porção, ó Deus. Nós declaramos isso nessa noite, profeticamente, em nome do Senhor Jesus.